Tá chamando para falar sobre o Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Tem gente de saída, jogador voltando aos treinos, especulações sendo feitas. Pelo visto, o assunto não vai faltar por aí, né, Salazar? Boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo aqui que está acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. É exatamente isso, o assunto é o que não falta no Corinthians. Vamos começar falando da equipe que treinou hoje no CT Joaquim Grava. Treinamento em 2 períodos, a turma descansou ontem, ganhou a terça-feira de folga, hoje voltou. Foram para campo na parte da manhã, na parte da tarde apenas a academia, treino em 2 períodos, agora quinta e sexta volta ao normal, treinamento em só 1 período. A gente não pode participar, não pode acompanhar o treino, mas pelas imagens que o próprio clube soltou, deu para perceber que Rony e Fausto Vera estiveram no campo. O Fausto aparece numa foto ali, aparentemente longe de todo mundo, a impressão é que treinou separado, mas ambos eram dúvidas, porque o Rony saiu do clássico lá do Majestoso, mancando muito, sentindo o tornozelo. O Fausto não joga desde a estreia contra o Bragantino, enfim, mas o fato dos dois terem ido a campo deixa um tom aí otimista de que devem jogar, pelo menos ficar à disposição para domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Neoquímica Arena às 6h30 da noite. Falando de chegadas e saídas, falar de uma saída, ontem terminou o contrato do volante Xavier. O Xavier chegou a ser titular do Corinthians, promissor, chegou a ser comparado com o Ralf. Ele foi contratado em 2019, chegou da Ponte Preta, veio para o Sub-20 do Corinthians, foi elevado ao profissional. Enfim, o Corinthians chegou a recusar propostas pelo Xavier, mas ele acabou caindo em descrédito, estava treinando separado e agora não faz mais parte do elenco do Corinthians. Terminou o contrato, não houve renovação e o Xavier sai livre para negociar seu futuro e tentar prosseguir na carreira. E uma especulação que surgiu durante essa semana, ontem ganhou muita força nas redes sociais, e eu vou aproveitar aqui o momento para esclarecer, é sobre o Johan, meia de 29 anos que pertence ao Atlético Mineiro, jogou em 2022 pelo Red Bull Bragantino, surgiu um papo de que ele estaria vindo para o Corinthians. Eu fui atrás de apurar essa história, o que chegou para mim é que o Johan é um dos tantos e tantos jogadores que foram oferecidos à diretoria do Corinthians, mas a princípio não interessou. O que me disseram é que não há nenhuma negociação neste momento, sequer interesse do clube aqui do Corinthians neste momento sobre o Johan do Atlético Mineiro. Portanto, pelo menos a informação que chegou a mim é que não passa de especulação, tá certo, Michele? Daqui a pouquinho eu volto, porque teve uma outra saída confirmada agora há pouco, vou explicar direitinho aqui e vamos falar um pouquinho também do Fernando Lázaro, tá bom? Beleza, valeu, Salazar. Diga, Celso. O Johan é estranho até porque na verdade pronunciaria Joran. Né? Joran? Joran, porque só tem um R, enfim. Mas o Johan, que foi da Chapecoense, passou pelo Palmeiras, passou pelo Atlético, era um jogador promissor, mas que na verdade nunca disse ao que veio, sabe? Assim, o Corinthians precisa de um meia? Precisa de um meia. Mas até aí não sei se é o cara que chegaria para resolver o problema no Corinthians, que é justamente substituir o Renato Augusto. Entendo que, apesar de toda a dificuldade, o Corinthians vai realmente investir na possibilidade de contar com o Felipe Coutinho. O Corinthians vai insistir nessa possibilidade de contar com o Felipe Coutinho, que é um jogador que ele traz prestígio ao clube. Né? Ele é um jogador capaz de realmente fazer esse papel de jogar com o Renato Augusto ou jogar no lugar do Renato Augusto, se necessário for. Então, que muda o patamar do time. O Corinthians até tentou o Matheus Pereira, que era um nome bom também, mas que a coisa não fluiu. Então não restam muitas opções no mercado. O Santos agora vai falar daqui a pouquinho, fechou com o Lucas Lima, teve que apelar para o Lucas Lima, porque não tem esse tipo de jogador no mercado. Só que o Johan, apesar dessa escassez, também seria mais um. E o Corinthians precisa de mais um. De repente aposta no Adson e está tudo certo. E Alexandre Silvestre, né? É difícil substituir o Renato Augusto, hein? Então, vamos combinar. Era para ser o Luan um desses caras aí para criar, mas infelizmente o Luan esqueceu o que é ser jogador de futebol e deixou o Corinthians na mão e a carreira na mão. Agora o Corinthians que lamba os beiços por ter um grande meia, que já é o Renato Augusto. Que é totalmente fora. Tá cheio de time grande aí, tipo o meu, que não tem nem meia. Atacante. Daqui a pouco a gente vai analisar os grandes meias aqui no Resta 1. Porque se você, o que o Silvestre falou é uma coisa muito importante, dos times brasileiros, quem é que tem meia assim de qualidade? Flamengo,
Palmeiras, Corinthians. O Corinthians, o que mais? O Flamengo, falamos. Falei, né? Palmeiras e Corinthians. Não, e tem outra, não se produz mais meias. O Fluminense que tem o Ganso. É tudo jogador de lado. Gente, mas não é uma posição fundamental para o futebol? Como é que não produz mais meias? No futebol de hoje, acho que tem muito técnico que prefere o jogador de marcação, que faz o lado do campo, que vai, que volta, o meia que marca. Já faz tempo. Pois é, aquele meia clássico, por isso que eu sou fã do Paulo Henrique Ganso. O Ganso faz a bola. E a gente tá falando de mais de uma década de escassez. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma super análise dos meias do futebol brasileiro com todos esses nomes que eles falaram aqui. Quai, seu app de vídeos curtos.